Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no Centro Histórico de São Paulo. Não se esqueça, vai lá no site www.programamercadofuturo.com.br. À sua esquerda na tela tem link para as principais redes, onde você vai encontrar notícias variadas e entrevistas do programa Mercado Futuro. Essa entrevista mesmo que eu estou fazendo agora, vou fazer agora, daqui uma semana ela vai estar lá no YouTube. Você pode ver quando você quiser, a hora que quiser, mandar para os amigos, não tem nenhum impedimento. Está lá aberto para quem quiser ver. E serve para estudantes, enfim, serve para um monte de coisa. E dá um like, porque aí eu fico feliz, né? Rumo a 1 milhão, agora estou nessa de 1 milhão. Bem, eu estou aqui comigo ao meu lado o diretor, não, o advogado, especialista em direito ambiental e regulatório, Dr. Douglas de Castro. Ele é do escritório Cerqueira Leite e Advogados. E ele está aqui por um motivo muito especial. Está havendo uma mudança, digamos, mudança de 180 graus, que 360 as pessoas usam, mas você não sai do lugar, né? Dá 360, uma mudança de 180 graus. No que diz, não sei se já teve essa mudança, mas acho que já. No que diz respeito à parte regulatória de produtos para usar na lavoura. Tem gente que chama de veneno, defensivo, protetor de planta, cada um chama como quiser. É remédio para as plantas. E eu lembro que se você tomar uma caixa de aspirina, faz mal também. Remédio de planta é a mesma coisa. Tem que ser a dose como é recomendada. Exagero faz mal. Enfim, está tendo uma alteração aí. E o doutor Douglas vai nos dizer o que ele está, o que o direito ambiental como é que o direito ambiental analisa essa mudança toda que está ocorrendo. Uma mudança de regras, né? Isso sempre é complicado. Douglas, muito obrigado, muito prazer, obrigado por você estar aqui. É aquilo que eu falei, mudou da água para o vinho, do azeite para a água, é isso? Boa tarde, Tarde. bom dia, Hash. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite, né? Um bom dia também para os seus telespectadores. Realmente é uma mudança muito significativa que nós temos na questão dos defensivos agrícolas ou agrotóxicos, né, como muitas pessoas nominam. Há um movimento muito grande na economia, na verdade, desde a eleição presidencial, né, de uma liberalização da economia, né? Então, nós cada vez mais observamos, né, medidas mais liberais, ou seja, menos Estado e mais mercado, para que a economia vá para frente. E dentre essas medidas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas é o chamado marco regulatório dos agrotóxicos, que foi aprovado pela Anvisa, que vale ressaltar é somente um dos agentes públicos que faz o controle desses agrotóxicos, né? Então, foi realmente uma mudança significativa que aconteceu no mês passado, no dia 22, uma medida editada pela Anvisa. Tá, quer dizer, mas normalmente, rotineiramente, não era só a Anvisa que se manifestava? Não, o Ministério da Agricultura, a Agricultura, a Anvisa, que é uma agência regulatória que cuida da saúde, ela tem uma certa independência, do Ministério da Agricultura, né, da Saúde, melhor dizendo, e o IBAMA. Esses são os três agentes que fazem hoje, pelo menos com a lei que nós temos. E tem alguma explicação para ter criado esse marco sozinho a Anvisa, não? Tem, porque na verdade a Anvisa ela tem uma competência e essa competência está relacionada à saúde da população, né? Então, tudo aquilo que diz respeito à saúde da população, então e é por isso que ela é trazida para o processo de aprovação dos defensivos agrícolas, né? Então, é preciso saber qual é a dose certa desse agrotóxico, quais os males ou os malefícios que ele causa. Então, é por isso que ela veio e adotou esse novo marco regulatório, que é nada mais do que o seguinte, são padrões internacionais
Esses padrões eles foram adotados no Rio, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. COP 2000. Na verdade foi o Rio 92. Né? Então, nessa conferência no Rio de Janeiro, em 1992, que foi patrocinada pela ONU, então ficou criado esse padrão de harmonização, né, para os defensivos agrícolas. Então, o que acontece? Hoje nós temos a Comunidade Europeia, ela adota esse padrão, mais de 53 países adotam, além da Comunidade Europeia, outros 53, e mais uns 100 e alguma coisa que adotaram parcialmente essa padronização. Então, vale dizer que o que a Anvisa fez foi o seguinte, olha, se é adotado na Comunidade Europeia, se ele é aprovado na Comunidade Europeia e nesses outros países, nós também aprovamos aqui. Né? Ou seja, se ele foi considerado seguro lá, ele também é considerado seguro aqui. Tá? Mas isso só sob o ponto de vista da Anvisa. Ok? E no que diz respeito à questão da saúde da população brasileira. É que chama Global Harmonize, alguma coisa Isso, assim, né? É padrão de harmonização global. Pelo que eu li no material que a sua assessora me enviou, o que me chama a atenção é que esse Global qualquer coisa aí, é uma coisa assim, é o que tem que ter no rótulo, as informações que tem que ter no rótulo, coisas do tipo. E também no texto cita que as condições são diferentes, sei lá, acho que da Europa para cá, alguma coisa assim. Tem isso também? Isso foi ignorado, é isso? Na verdade, esse é um alerta que eu faço, né? Ou seja, é claro que é muito importante você ter padrões, né? Padrões mundialmente confiáveis, né? Tem muita gente séria fazendo vários estudos aí fora sobre agrotóxicos. Os países também eles têm certos padrões para fazer isso, eles estabelecem os limites, né? Mas o grande problema que eu vejo, né, nessa regulação é a seguinte, é que o ecossistema aqui no Brasil, ele é diferente do ecossistema na Europa. Então harmonizar, ou seja, é seguro lá, então ele vai ser seguro aqui, não necessariamente. Seja sob o ponto de vista da saúde, ou seja sob o ponto de vista do ecossistema. E aí a veia de ambientalista, de advogado ambiental que está falando, né? Ou seja, os ecossistemas são diferentes. As espécies de plantas, de animais, de insetos, todo o ecossistema aqui é diferente do ecossistema da Europa. Então, eu vejo com bons olhos, por um lado, ou seja, a gente não pode ficar refém de um processo ou empresas, investidores estrangeiros que queiram vir para o Brasil, eles não podem ficar presos a um processo que leva, no mínimo, em média, de 5 a 8 anos. Aqueles que são sortudos aprovam em 2 anos. Né? Ele não pode ficar refém dessa situação, né? Mas, ao mesmo tempo, tudo aquilo que é produzido aqui no Brasil, e esse agrotóxico sendo utilizado aqui no Brasil em um ecossistema diferente do ecossistema europeu, do americano, todo dano ambiental que eventualmente ele vier a causar vai ficar aqui conosco. Né? A soja vai ser exportada, mas o dano ambiental vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Nós vamos ao intervalo. Ok. Eu converso com com o advogado Douglas de Castro, então o assunto é essa coisa do marco regulatório defensivos agrícolas, que ele já explicou como é que mudou aí. Ele é advogado especialista em direito ambiental e regulatório e trabalha no escritório Cerqueira Leite Advogados. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já, até já. Ok, o programa é Mercado Futuro, desculpem. O assunto é muito sério, é o marco regulatório para defensivos agrícolas. Eu converso com o Douglas, advogado lá, especialista em direito ambiental e regulatório do escritório Cerqueira Leite Advogados. Um exemplo do que ele falou no último bloco, que eu posso dizer para vocês que é
vocês não entenderam, porque ele fala muito claramente, mas eu vou dar um exemplo desses assim, de chutar a porta. Uhum. Por exemplo, os Estados Unidos têm um cinturão lá que eles chamam de milho, Corn Belt. Plantam soja e milho. O Brasil tem soja no Brasil inteiro, praticamente. Poucos estados não têm soja. Uhum. Soja e milho também. Agora, os Estados Unidos vão colher a safra, agora em novembro, outubro, novembro. Eles colhem outubro, novembro, porque dezembro, janeiro, eles nem chegam perto da terra deles, porque fica coberto de neve. Então ali não tem porque ter defensivo. Os bichinhos ou hibernam ou morrem. O Brasil não, o Brasil tem 2 safras, em alguns lugares até 3. Tem um clima tropical e que é uma alegria para vermes, bactérias, nematóides, etc. Então, só esse exemplo pesado que eu dei mostra as diferenças, certo? Uhum. Para produtos, não é isso? Exatamente, eu acho que essa é o grande apontamento, né, a grande crítica que eu faço, né, a essa aprovação, que é importante, mas ressalto, né, o clima, tudo aquilo que tem nos Estados Unidos é diferente daqui do Brasil. É o meu celular que está tocando ou é o Não, seu? é o meu, desculpa. Não, imagina. Vamos em frente. Isso aí é WhatsApp. Você é muito procurado. Então, mas me conte um pouco. Desde o ano passado para cá foram 263 produtos liberados, é isso? Foi, exatamente. A Anvisa liberou, né, esses 263 produtos e que já é parte, mesmo antes dela aprovar essa harmonização, né, esse código de harmonização, ela já vinha num sentido de cada vez mais liberar esses produtos justamente por essa tendência mais liberal da economia, né? Ou seja, o reconhecimento de que a agropecuária é um grande motor da nossa economia e então tinha que liberar. Então o que ela fez para acelerar esse processo? Ela está usando a analogia, a comparação, né? Ou seja, ela já aprovou um defensivo agrícola aqui. Então, se ela aprovou esse defensivo agrícola, e esse defensivo já tem, né, todos os estudos de segurança, quando um outro quando é pedido o registro desse outro, se ele é similar, não tem por que pedir novos estudos, se ele é muito similar. Então, isso fez com que o processo se acelerasse cada vez mais. É por isso que teve. Então, veja, não é assim que a Anvisa ela tem um critério, ela não abriu as portas, mas o critério dela é essa questão da analogia. O que nós estamos falando no início do programa é verdadeiro, né? Quer dizer, antigamente, em 2018, 2017, as empresas que eu entrevisto aqui de produtos defensivos, elas reclamam muito, porque estão numa fila lá há anos e anos e anos, né? Que é uma chatice, porque tem que resolver isso em algum tempo, que seja 2 anos, 3 anos, sei lá quanto. Mas também 260 produtos em 6 meses é um bocado de produto, né? Deve ter. Nem tudo que é similar, aliás, nada que é similar é igual, né? Exatamente, porque as variáveis que a gente encontra no meio ambiente, né, elas são muito grandes, né? Então, como eu mencionei, né, os ecossistemas eles são diferentes. Você não pode comparar o ecossistema amazônico com o ecossistema do Cerrado, né? Então, há uma diferença muito grande. Então, eu acho bem temerário essa situação. Volto a repetir, eu sou a favor do agronegócio, da liberalização da economia, mas nós precisamos ter muita cautela com os critérios. E tem algum movimento, vocês fizeram alguma queixa, alguma reclamação? Tem alguém reclamando disso ou não? Então, nós temos algumas associações já têm se movimentado, principalmente algumas organizações não governamentais de direito que tentam proteger o meio ambiente, né, principalmente a sociedade civil, mas eu acho que falta a população, e daí a importância, né, do seu programa e de outros programas esclarecendo o tema, porque
precisa de um movimento maior da sociedade civil. Porque a Anvisa, antes de aprovar o marco regulatório, ela abriu consulta pública. Então as pessoas tinham acesso, né, ao sistema da Anvisa para dar a sua opinião a respeito da liberalização ou não desse marco regulatório. Então, eu posso assim, eu posso chutar assim por baixo de que 90% da sociedade não tinha nem ideia de que essa consulta pública estava aberta. Né? Então, há uma necessidade maior de engajamento da própria sociedade, que tem um interesse direto nisso, porque todos nós consumimos produtos agrícolas, né? De cada vez mais se informar sobre esse ponto. Ontem teve um almoço que eu fui e veio esse assunto à tona, de defensivos, de hortifruti, etc. E aí eu estava fora da discussão, porque domingo eu não me interesso muito por essas coisas, né? E aí eu me chamo, mas o resto entende disso. Eu não sei, eu falo o que as pessoas falam, dizem, por exemplo, que morango é empesteado, que tomate é empesteado. Empesteado é que tem muito veneno. Pimentão, que é um horror. Tirando o morango, que eu não dou a menor bola, mas pimentão e tomate, eu não passo um dia sem comer tomate. Eu falei para as pessoas lá o que eu imagino que resolva. Não sei se você vai rir de mim, mas é um direito, pode rir à vontade. Quando eu vou lavar os hortifrutis que eu compro, eu não compro nenhum produto especial. Eu ponho numa bacia com água e ponho um pouco de água sanitária e considero que ele está livre de... O que eu posso falar? A gente não vê essas coisas. Né? Além disso, que eu também faço na minha casa, né, e faço com morango também, e eu gosto muito de morango, é o máximo que a população brasileira ela pode fazer. Mas, veja, isso consegue remover tudo, primeiro? Eu não sei. Acho que... Eu tenho quase certeza que não. Né? Esses novos produtos que vão ser introduzidos no mercado, eles são mais resistentes a esse tipo de medida, né, de profilaxia? Eu também não sei, mas nenhum estudo foi feito. Nessa abertura da Anvisa, se eu puder conhecer melhor que o site, tem lá, por exemplo, desses produtos que saíram, tem as empresas que fabricam? Tem, tem. Porque é publicado no Diário Oficial. Isso já dá, então, a gente pode ter uma ideia aqui. Sim. Para ficar elocubrando umas abobrinhas. A abobrinha também tem defensivo. Nós vamos ao intervalo, o senhor já explica isso para a gente. Converso com o Dr. Douglas de Castro, Ele é advogado, especialista em direito ambiental e regulatório, do escritório Cerqueira Leite e Advogados. Voltamos já já. Ok, estamos de volta. Já é o último bloco. Eu converso com o advogado Douglas de Castro, do escritório Cerqueira Leite e Advogados. Ele é especialista em direito ambiental e regulatório. É um assunto da pauta, um assunto que nós jornalistas chamamos de factual. Está aí, é o momento. O doutor estava dizendo aqui alguma coisa para mim que eu quero que ele vai explicar melhor para vocês, que é a questão da ciência, né? Que esse marco regulatório, se resíduo ou não resíduo, quanto tempo precisa ficar depois que passou, isso tudo é resolvido pelos cientistas, né? Eles é que fazem lá as análises e dizem pode isso ou não pode isso. E a ciência traz surpresas, né? Teve, de um certo tempo atrás, teve até colunas e colunas nos jornais do exemplo que o senhor me citou. Não se pode comer ovo frito, faz um mal danado, colesterol, blá blá. A ciência. Depois de um certo tempo, não sei lá que estudo eles fizeram, você podia não apenas comer um ovo frito, daqueles bem bonitinhos, feito na manteiga, que não tinha problema nenhum. A ciência não estamos falando mal da ciência, é que ela vai evoluindo, os exames vão ficando mais detalhados, enfim. Para esses produtos todos, digamos que alguém diga que isso é inconstitucional, vai para o Supremo, aí já ficou lá uns 5 anos até eles votarem.
nesses produtos não vão fazer mais exames, eles estão aprovados para o Brasil. Eles estão aprovados, né? Porque, porque já há essa certificação de segurança que já foi dado em algum desses países Sim, que mas fazem foi parte. feito na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá. Exatamente. Então, mas isso não tira da empresa a responsabilidade caso este produto ele cause um dano a alguém ou um grupo de pessoas. Né? Então, eu tenho dito bastante que o marco regulatório, eu vejo claramente por um ponto que ele vai favorecer muito, muito os agricultores, principalmente os médios e pequenos, porque a transparência que ele trouxe no que diz respeito às informações, né, de como o rótulo deve ser, de quais são os riscos, que hoje não tem, né? No rótulo não tem o risco que ele está correndo, se é grande ou pequeno. Então, um benefício muito grande para o agricultor, sem dúvida nenhuma. Agora, para o lado do consumidor, não está muito claro. Então, a ciência, como a gente estava mencionando, né? Ela trabalha com aquilo que a gente consegue investigar hoje. Então, se ela, daqui a algum tempo, verificar-se, né, de que aquele defensivo ele faz mal, porque causou mal a algumas pessoas, ou um grupo de pessoas, esse produto, veja, o registro ele não é definitivo. Sim. Ele é sempre como a gente diz no direito, né, um pouco rebuscado, mas é um ato precário, né, ou seja, ele pode ser removido a qualquer momento. Né? Então, por isso é que as empresas também não podem se animar tanto, né, sem tomar o certo cuidado. Eu vou pedir o registro desse produto aqui, porque ele já é registrado lá, então eu não vou ter problema para registrá-lo aqui. Mas espera um pouquinho, mas se tiver algum dano, é a empresa. Então, ela não exime a empresa da responsabilidade de cuidar. Eu vou ser um pouco pessimista, não sei quanto tempo nós temos de programa, mas eu acho que essa questão do marco regulatório se inclui no maior problema brasileiro. Agora eu já estou viajando na maionese, que é a falta de cultura, tanto do consumidor quanto do produtor, do agricultor, que pequeno, médio, grande, não importa o tamanho. Essa é a minha dúvida. Está lá escrito no rótulo, tomate. Ao aplicar o chifrindim, inventei agora, depois de aplicar o chifrindim, esperar 15 dias para a colheita. Quer dizer, não pode ser consumido antes de 15 dias. Quem me garante que o produtor faz isso, que o atacadista faz isso, que vai para o supermercado e faz isso? Então isso é um problema que se resolve com educação. E educação nós estamos mal, né, professor? Não, com certeza. Eu digo que em qualquer situação, a educação, veja, a lei ela não consegue lidar com tudo, né? E a lei ela é um reflexo da sociedade, mas ela não acompanha a sociedade de forma ali par e passo, né? No mesmo ritmo. Daí a questão da educação ela é fundamental. Eu preciso fazer coisas que eventualmente a lei não está me pedindo para fazer, mas eu preciso fazer porque eu tenho consciência de que se eu fizer alguma coisa, se eu praticar esse ato, eu vou causar um dano a uma pessoa. Então, e mesmo que a lei não proteja, eu como pessoa preciso ter consciência disso. Isso sem dúvida nenhuma. Eu vejo, eu concordo com você. Estou morando numa área meio, não é rural, é urbana, mas tem muita mata. E eu vejo cada absurdo que as pessoas cometem com veneno que já não se pode usar para formiga. Acho que é tico-tico, já é proibidíssimo, né? Sim. E as pessoas usam, queimam bambu na mata, quer dizer, isso é cultural, isso aí não dá nem para a gente ficar culpando. Tudo bem, a Anvisa tem que tomar seus cuidados lá. A Anvisa é uma espécie de Food and Drug Administration brasileira? Isso, isso, é uma agência regulatória. Porque essa faz para gente e para animais também, a Food and Drug, né? A Anvisa também. No caso dos Estados Unidos, ela é uma agência de alimentos e drogas que tem essa... Porque a dimensão, e a Anvisa também está incluída nisso,
ela olha para a dimensão da saúde da população. Tá? E aí o que você tem? Aí você tem o Ministério da Agricultura, que vai olhar para a questão agrícola. Ok. E o IBAMA para a questão ambiental. Então, esses três hoje precisam conversar, porque o processo passa por eles. Né? E é por isso que demora tanto. Né? Então, a gente vai ver, por exemplo, na Anvisa acelerou o processo, no Ministério da Agricultura também vai acelerar o processo, porque a gente tem lá um projeto de lei de 2002 que trata dos agrotóxicos e que foi aprovado há 2 meses atrás. O projeto de lei foi aprovado na comissão especial. Né? Resta ver como é que vai ser no IBAMA. Resta ver como vai ser no IBAMA. Nós já tínhamos 1 minuto de programa, não temos mais. O senhor acha que o IBAMA está sendo desmontado? Rapidinho. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque a política econômica está tendo prioridade na administração. Na política ambiental. Sem dúvida nenhuma. Não é um bom jeito de acabar o programa, mas pode ficar para um próximo programa. Com certeza. A gente conversar melhor. A chave aí é o chamado desenvolvimento sustentável. Então, o que está acontecendo hoje? Né? Hoje está se dando um pouco mais de ênfase para o desenvolvimento e menos para o sustentável, que é o meio ambiente. Né? Então, a gente precisa começar a olhar para tentar equilibrar isso. Essa eu não diria que eu estou sendo pessimista, eu acho que eu estou sendo cauteloso e uma palavra de alerta, porque eu acho que o desenvolvimento é importante, a economia é importante e vai causar um certo impacto no meio ambiente, mas como é que a gente pode fazer para diminuir esse impacto, para corrigir esse impacto? Então é isso, a palavra-chave aí é desenvolvimento sustentável, que hoje está mais para desenvolvimento, pelo menos na administração atual. Só para concluir, muito obrigado, professor Douglas Eu estou chamando você de professor porque você tem um jeito de professor. Você deve dar aula também. Sou professor também. Douglas de Castro, ele é especialista em direito ambiental e regulatório. Ótima entrevista, vamos ter que conversar outra vez. Vou pegar aqui o celular dele. Cerqueira Leite Advogados, é onde ele trabalha. E só para lembrar, você, eu sempre lembro disso aqui. Até onde eu sei, o que mais dano causa ao meio ambiente, que é o trauma, é a abertura de estrada, viu, gente? Isso, quando eu converso com os ambientalistas, é a pior coisa. A gente tem que fazer estrada, porque senão a gente não sai do lugar, né? Tem que tentar fazer com equilíbrio, que é exatamente as palavras do doutor aqui ao meu lado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vou marcar logo essa conversa. Gente, amanhã tem mais. Obrigado, tchau, tchau.